Você já sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor? Como se tudo que você construiu, tudo que você amava, de repente, fosse tirado de você, sem nenhuma explicação? Se você já se sentiu assim, perdido, confuso e até mesmo um pouco abandonado, a história que vou te contar hoje é para você. É uma história antiga, de milhares de anos, mas que parece ter sido escrita para os nossos dias. É a história de Jó. Jó era um homem bom, justo, íntegro. A Bíblia o descreve como alguém que se desviava do mal. Ele tinha tudo que uma pessoa poderia desejar naquela época: uma família grande e feliz, muitos bens, saúde e um respeito imenso na sua comunidade. A vida dele era, aos nossos olhos, perfeita. Mas de um dia para o outro, essa perfeição se transformou em um pesadelo. Imagine acordar um dia e receber uma notícia atrás da outra, cada uma pior que a anterior. Primeiro, Jó perdeu todos os seus bois e jumentos, roubados por ladrões. Logo em seguida, um fogo misterioso caiu do céu e consumiu todas as suas ovelhas e os pastores que cuidavam delas. Depois, seus camelos foram levados e os servos mortos. A essa altura, Jó já tinha perdido toda a sua riqueza. Mas a tragédia maior ainda estava por vir. Um vento forte derrubou a casa onde seus 10 filhos estavam comemorando, e todos eles morreram. Consegue imaginar a dor? Perder tudo que você tem em um único dia. E não apenas coisas materiais, mas seus filhos, seu futuro, sua alegria. E como se não bastasse, logo depois, Jó foi atingido por uma doença terrível, feridas dolorosas que cobriam seu corpo da cabeça aos pés. Ele, que era um homem rico e respeitado, agora estava sentado nas cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Ele perdeu a riqueza, a família e a saúde. É nesse ponto que a história de Jó começa a se conectar profundamente conosco. Quantas vezes na nossa vida a gente não entende o porquê das coisas? Você se esforça, faz tudo certo, tenta ser uma boa pessoa. E de repente, o emprego é perdido, um relacionamento acaba, a saúde falha, ou um sonho se desfaz. A gente olha para o céu e pergunta: por quê? Por que o que eu fiz para merecer isso? E para piorar, surgem os amigos. Os amigos de Jó, ao saberem da sua desgraça, vieram para consolá-lo. No início eles ficaram em silêncio, apenas compartilhando a dor. Mas logo começaram a falar. E o que eles disseram? Eles tentaram encontrar uma lógica humana para o sofrimento de Jó. Eles basicamente disseram: Jó, você deve ter feito alguma coisa errada. Ninguém sofre tanto assim sem ter pecado. Confesse seu erro e talvez Deus te perdoe. Isso não te soa familiar? Quantas vezes, no meio da nossa dor, pessoas vêm com respostas prontas, com julgamentos? Você está passando por isso porque não teve fé suficiente. Você está doente porque tem alguma amargura no coração. Seu negócio faliu porque você não o administrou direito. As pessoas, muitas vezes com boas intenções, tentam colocar nosso sofrimento em caixinhas lógicas, nos culpando pela nossa própria dor. Até a esposa de Jó, em seu desespero, disse a ele para amaldiçoar a Deus e morrer. As pessoas mais próximas, que deveriam nos apoiar, às vezes são as que mais nos ferem com suas palavras. Ele, Jó, se defendeu. Ele sabia que era um homem justo. Ele discutiu com seus amigos, argumentou e, por fim, clamou a Deus. Ele não entendia, ele estava em agonia, mas em meio a todo o caos, ele queria uma resposta do próprio Criador. Ele queria entender o sentido de tudo aquilo. E é nesse diálogo com Deus que a grande virada acontece. Deus finalmente responde a Jó, mas não da maneira que ele esperava. Deus não deu a Jó uma lista dos motivos pelos quais ele sofreu. Ele não explicou o acordo celestial que tinha acontecido. Satanás pôs em dúvida a sinceridade de Jó e disse a Deus que Jó era fiel, pois não lhe faltava nada, e sua vida era abundante. Então, o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Voltando ao diálogo de Jó com o Senhor, ele questionou Jó de forma que queria respostas acerca da criação do mundo. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada o seu lugar? Você pode amarrar as correntes das Pleiades? Ou soltar as cordas de Órion? Deus mostrou a Jó a sua grandeza, a sua soberania sobre toda a criação. Ele mostrou a Jó que a sabedoria humana é minúscula perto da sabedoria divina. Deus, ele não estava humilhando Jó, mas estava expandindo a sua visão. Ele estava mostrando que o universo não gira em torno dos nossos problemas.
ou da nossa compreensão limitada. Existe um propósito maior, um plano que nem sempre conseguimos enxergar do nosso ponto de vista. E foi nesse momento que Jó teve a maior revelação de sua vida. Depois de ouvir a Deus, depois de ter esse encontro pessoal e poderoso com o Criador, Jó diz a frase que resume toda a sua jornada e que pode transformar a nossa também. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos pensar um pouco. Antes da tragédia, Jó conhecia a Deus. Ele o obedecia, o respeitava. Era um conhecimento teórico, um conhecimento de ouvir falar. Ele ouvia sobre Deus, sobre seus mandamentos, sobre seu poder. Mas foi na dor, no fundo do poço, no meio do inexplicável, que ele realmente encontrou a Deus. Ele o viu, não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma, do espírito. Ele experimentou a presença, a majestade e a soberania de Deus de uma forma que nunca antes havia experimentado. A sua dor, o seu sofrimento, não foi um castigo, mas se tornou a ponte para um relacionamento mais profundo e verdadeiro com o Criador. Ele parou de tentar entender tudo e simplesmente aprendeu a confiar em quem está no controle de tudo. É isso que muitas vezes acontece conosco. Vivemos nossa vida, vamos à igreja, lemos a Bíblia, oramos, temos um conhecimento de ouvir falar sobre Deus. Mas é quando o chão some debaixo dos nossos pés, quando as tempestades da vida nos atingem com força, que temos a oportunidade de realmente o conhecer. É no meio do caos que nossa fé é testada e pode se tornar real, pessoal e inabalável. É quando não temos mais respostas que podemos finalmente ver que Ele é a resposta. A história de Jó não termina na cinza. Depois desse encontro transformador, Deus repreendeu os amigos de Jó por terem falado o que não era reto e restaurou a vida de Jó em dobro. Ele teve o dobro de tudo que possuía antes. Teve outros 10 filhos e viveu uma vida longa e abençoada. Mas a maior bênção não foi a restituição material. A maior bênção foi aquele momento em que ele pôde dizer: agora os meus olhos te veem. Talvez você esteja passando por um momento Jó na sua vida. Talvez você tenha perdido coisas, pessoas e até a esperança. Talvez as pessoas ao seu redor estejam te julgando ou te dando conselhos vazios. Eu quero te encorajar hoje. Não se concentre em tentar encontrar a lógica humana para a sua dor. Em vez disso, busque um encontro real com o Criador. Use essa dor, essa incerteza, como uma oportunidade para ir além do ouvir falar. Clame a Ele, como Jó fez. Derrame seu coração, suas dúvidas, sua raiva, sua dor. Diga para Ele, pois Ele te sustenta. E no meio do seu furacão particular, Ele pode se revelar a você de uma forma que você nunca imaginou. Ele pode te mostrar que, mesmo sem entender o porquê, você pode confiar em quem a sua maior vitória não será ter tudo de volta. Será poder dizer, do fundo da sua alma: antes eu só ouvia falar de ti, mas agora, no meio da minha história, no meio da minha dor e da minha superação, os meus olhos finalmente te veem. Essa é a verdadeira restauração. É um conhecimento que ninguém pode tirar de você e que te sustentará por toda a vida. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe seu comentário contando como a história de Jó impacta sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem nossa jornada. Fique com Deus e até a próxima.